Palestra de Joel Goldsmith, A Consciência do Cristo, tape 61A. Tradução de Rosilda Rocha. Toda essa semana temos estudado diferentes princípios do caminho infinito e vai notar que o ponto principal é que Deus é o único poder. E, à medida que continua a habitar, ponderar, meditar sobre isso, você vai começar a retirar todo o poder que o homem tem dado a efeitos externos, como pessoas ou condições ou coisas. Ultimamente, você chega a um estado de consciência no qual pode olhar para qualquer forma de erro e quase dizer: então o quê? Em outras palavras, que diferença isso faz desde que não existe poder algum neles? Vocês devem lembrar de que no caminho infinito existe uma ilustração tirada dos escritos orientais de um homem que entrou num banheiro e na penumbra viu uma cobra enrolada no chão. Ficou amedrontado e começou a ficar rígido de medo. Porém, quando seus olhos se ajustaram à luz, viu que não era uma cobra enrolada, era uma corda enrolada. E então, não mais a temeu. E seu corpo voltou ao normal. E essa é uma história ou ilustração muito boa para esse tempo, em nossa experiência, quando estamos aprendendo a retirar o poder dos efeitos. Porém, você sabe que essa história não mais traria bem algum a nós, aqui nessa sala, pois já ultrapassamos isso. Por quê? Porque até onde nos diz respeito, porque não poderia ser uma cobra? Que diferença faz entre a corda e a cobra? Não são ambas efeitos? E se são efeitos, não têm poder sobre nós. Todo o poder está no invisível. Agora, que diferença faria se encontrássemos um leão rugindo na rua ou simplesmente uma ovelha, se tivéssemos aprendido essa lição? Que diferença faria se recebêssemos uma chamada telefônica, dando a notícia de que é uma gripe ou um câncer, se tivéssemos aprendido a meditar e ponderar na ideia de que Deus, o invisível, se lembre, o invisível é a única presença e o único poder a ser considerado. Agora, que diferença faria se fosse um outro nome? Corda, cobra, dor de cabeça, derrame, câncer, poliomielite. Não são tudo isso nomes dados a efeitos? Nomes dados a certos estados de crenças? Deus deu poder a um efeito para governar sua própria imagem e semelhança? A sua própria manifestação e expressão? Que possível diferença faz agora se encontramos um homem bom ou um homem mau? Que possível diferença pode isso fazer? Nos primeiros estágios de nossa vida metafísica, todos nós estávamos realizando nosso trabalho para sermos guiados somente à presença dos bons. Sim, mas isso nos coloca no mesmo triste lugar em que vi um homem de uma elevada posição nesse trabalho, porém ele recusava-se a ir a uma prisão, porque homens bons não pertencem a esse lugar, nem mesmo para realizar esse trabalho. Veja que espécie de bom. Agora, para os metafísicos inspirados, qual a diferença entre o homem bom e o homem mau? Corda ou cobra? Na realidade, temos visto exemplos de uma pequena bolha terminar em morte. Temos visto uma gripe se transformar em pneumonia e morte. Assim, na realidade, se formos olhar pelo ponto de vista do mal, até mesmo as pequenas formas do mal
podem se tornar grandes. E assim, deveríamos temer o mal numa pequena gripe, da mesma forma que tememos numa grave pneumonia. Isso não é tolice? Agora, somente através da meditação, somente através de ponderarmos sobre essa ideia da totalidade de Deus, sobre a ideia de que Deus é realmente a alma de toda forma, de que Deus é o Espírito, a substância de toda forma, de que Deus é a lei e a atividade de toda forma, podemos atingir um lugar onde não mais fazemos distinção entre o bem e o mal. E quando chega a esse ponto, você alcançou a consciência de cura. Somente quando tiver se elevado acima do bem e do mal, você está na consciência de cura. Para um curador, jamais deve existir o mal. Ele precisa se elevar a uma consciência na qual o bem e o mal são um. E é que esse um não é coisa alguma, nada. De outra forma, não poderia haver a cura. Haveria simplesmente cura pela medicina, na qual o mal é eliminado através de uma forma ou de outra de medicamento. Mas a pessoa que tem uma mente espiritual nunca tenta se livrar do mal. Uma pessoa que tem uma mente espiritual nunca tenta reformar um pecador. Ela olha diretamente através da aparência e vê o Cristo. Quer seja uma corda no chão ou uma cobra, quer seja um cordeiro no campo ou um leão, a pessoa dotada espiritualmente olha diretamente através das aparências para o Cristo do ser ou a alma do ser e compreende que Deus deve ser tanto a alma do leão quanto a do cordeiro. Não pode haver distinções. Deus não faz distinção de pessoa. Deus não ama uma mais do que a outra. Agora, o Mestre nos trouxe essa revelação ao ensinar que não devemos julgar segundo as aparências, mas segundo o reto juízo. Não julgueis segundo as aparências. Quem disse que essa mulher é uma pecadora? Quem vai atirar a primeira pedra? Quem disse que esse homem cego de nascença pecou? Ou que seus pais pecaram? Quem disse que esse homem, esse ladrão na cruz, não pode vir comigo ao paraíso essa noite? Quem disse isso? Você vê? Isso é um estado de consciência que diz que esse homem, esse ladrão na cruz, não pode vir ao paraíso comigo essa noite. Quem é o juiz? Pode ver que esse que não julga é o estado de consciência do homem ou da mulher dotados espiritualmente. Eles olham diretamente através de toda aparência e testemunham o Cristo e não julgam pelas aparências. Não julgam se a corda é boa e a cobra é má, ou se uma gripe é uma coisa comum e uma pneumonia é uma coisa grave. Seu curador, dotado espiritualmente, toma tudo isso de uma só vez, olha através da aparência e testemunha o Cristo. Não vê coisa alguma a ser corrigida, nada a ser removido, nada a ser mudado, nada para ser alterado. Simplesmente olha através da visão espiritual e testemunha o Cristo. Esse estado de consciência somente é alcançado através de habitar em Deus. Habitar em Deus. Não como algum grande Jeová que vai vencer suas batalhas. Não. Mas em lugar disso, como essa grande presença onde não existe nenhuma outra presença. E assim, não existem batalhas a serem vencidas. Somente quando você vê, temos um termo chamado a consciência do Cristo. E todos no mundo metafísico, no mundo espiritual, estão esperando, tentando, lutando para alcançar a consciência do Cristo. Todavia, a maioria das pessoas acreditam que a consciência do Cristo as capacita
a se encherem de poder e andarem pelas ruas para cima e para baixo, dizendo: se mova, saia da frente, saia do meu caminho, eu cheguei. A consciência do Cristo não é esse poder humano. A consciência do Cristo é discernimento. Lembrem disso, a consciência do Cristo não é um poder humano. A consciência do Cristo é o discernimento de que Deus é amor, de que Deus é infinito, de que Deus é tudo. A consciência do Cristo não anda para cima e para baixo pelas ruas curando, porque o Mestre andou para cima e para baixo na Terra Santa e nunca tentou curar ninguém. Nunca tentou mostrar poder. As pessoas tinham que correr para o seu lado e dizer: ó Mestre, Mestre, me cure. E mesmo assim, ele se voltava e dizia: você crê que eu possa fazer isso? Ele sabia que, como ser humano, ele não era um poder. Ele disse para os seus discípulos quando lhe falaram: ó Mestre, até mesmo os demônios estão sujeitos a nós em teu nome. Não se alegrem, porque os demônios estão sujeitos ao Cristo. Alegrem-se somente porque seus nomes estão escritos nos céus. Em outras palavras, alegrem-se somente porque vocês são seres espirituais e porque compreendem que suas consciências receberam do alto a grande revelação da unidade, uma única presença. Não duas, o bem e o mal. Um poder, não um poder sobre outro. Um poder não significa um poder sobre o outro. Nós realmente tivemos uma experiência interessante em Nova York no ano passado, quando, sem intenção, foi um choque. Surgiu muito inocentemente, eu penso. Eu disse: Deus não é poder. E o silêncio naquela sala foi ensurdecedor. Deus não é poder. Você não sabe que a maioria das pessoas realmente acreditam que Deus é um poder que luta contra outro? Você não sabe que a maioria das pessoas realmente acreditam que se você ficar ao lado de Deus, Ele vai eliminar todos os seus inimigos, todos os seus medos, todos os seus pecados, todas as suas doenças? Deus não é um poder lutando contra outro. Cristo não é um poder no sentido de ser um poder contra o poder do mal. Não é poder no sentido humano de poder. Porque Deus é poder, mas Deus é o único poder porque Deus é o único ser. Cristo é um estado de consciência que é realmente um discernimento interior do bem, um discernimento interior da realidade. Essa é a razão por que o silêncio é o maior poder que existe. Porque no silêncio não há batalha. Você não pode ter dois no silêncio. Ou você teria um lutando contra o outro. No silêncio não existe nada, coisa alguma, pessoa alguma. Silêncio é poder. No silêncio há o reconhecimento de um único ser, Deus. Essa é a razão porque paz é poder. Essa é a razão porque seu curador espiritual não tem que ter pensamentos, argumentar, negar, afirmar. Seu curador espiritual se senta, relaxa e alcança um estado interior de paz. Agora lembrem disso. Ele nunca poderia alcançar esse estado de paz se acreditasse que existe um poder do mal no mundo. O que esse poder do mal estaria fazendo a ele enquanto estivesse buscando essa paz interior? Oh não, você só pode encontrar paz quando estiver na realização de que não existe coisa alguma a temer. Por exemplo, nessa sala,
Não é difícil meditar, é muito simples, muito pacífico, muito tranquilo. Mas você sabe por quê? Nessa sala você não está com medo de que qualquer pessoa possa lhe fazer enquanto seus olhos estiverem fechados. Não estão com medo de que carreguem o seu talão de cheques. Não existe razão para que ninguém tenha medo aqui, porque nessa sala você não reconhece nenhum mal nas pessoas, nos pensamentos, nos desejos ou nas condições. Mas agora você precisa levar essa atitude para fora dessa sala. Você precisa levar essa atitude diretamente para o mundo e ser capaz de fechar seus olhos enquanto está no meio de ladrões. Você precisa levar essa atmosfera para um hospital, para um asilo de loucos, para uma prisão e ser capaz de ter a mesma paz no reconhecimento de que está na presença de Deus, tanto ali quanto aqui. Não vê isso? De outra forma, você está aqui simplesmente confiando uns nos outros, como bons seres humanos que são estudantes de metafísica. Você não está realmente confiando porque a presença de Deus é a única presença aqui. Você está confiando porque existe uma porção de pessoas boas nessa sala. Não faça isso. Algumas vezes a pessoa errada pode estar aqui. Não feche seus olhos em confiança, porque existe uma porção de pessoas boas nessa sala. Porque no final você pode ser enganado. Quando fechar seus olhos e confiar, faça isso porque Deus está nessa sala. Então, pode fazer isso da mesma forma que Daniel fez na cova dos leões. Você vê, todo o segredo disso é a consciência do Cristo. Todo o segredo da consciência do Cristo é unidade. Eu e o Pai somos um. Tudo o que o Pai tem é meu. Aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou. Vê o Pai que está em mim. Como é simples ver isso nessa sala. Sim, mas você está cometendo um erro. Se está sentindo isso nessa sala, simplesmente porque somos todos metafísicos reunidos, então você está cometendo um erro. Se fechar seus olhos com absoluta confiança de que somente a presença de Deus permeia cada indivíduo nessa sala, então você deve levar essa mesma atmosfera para fora, para a sala dos doentes, a sala de cura, os hospitais, as prisões, as instituições para doentes mentais e ali sentir que Deus permeia todo o ser. De outra forma, você estaria cometendo o engano de pensar que essa sala é boa e aquela outra não é. Você estaria julgando pelas aparências. Estaria dizendo, essa é uma sala de aula do caminho infinito e, portanto, podemos estar em paz. Isso é errado. É porque Deus está aqui que podemos estar em paz. Não porque você e eu estamos aqui. Não porque temos a aparência de ser pessoas boas. De fato, não somos todos tão bons como parecemos ser. Se não descobriu isso ainda por si mesmo, talvez descubra sobre outros ou sobre mim. Porém, vai descobrir que, como seres humanos, não podemos demonstrar perfeição. E assim, vamos parar de olhar uns para os outros procurando perfeição. Até mesmo Jesus Cristo disse: somente o Pai é bom. Somente o Pai que está no céu é bom. O Pai que está no céu é tão bom na cadeia quanto aqui. Esse é o ponto que estou querendo mostrar. O Pai no céu é simplesmente tão bom em todas as suas individualizações,
quer seja na prisão, no hospital, como é aqui. Agora, à medida em que vê levemente suspensa aqui em cima sobre sua cabeça essa própria alegria e paz e poder que é a presença de Deus, você entenderá que essa paz e presença de Deus é manifesta igualmente em toda forma. E você não vê o bem na forma, você vê o bem na essência lá em cima. E então, quando olha para cada indivíduo, sabe que eles também são dotados do alto com essas qualidades de Deus. E o fato de que não estão conscientes da mesma não tem nada a ver com você. Um com Deus é maioria. Essa é a razão pela qual nosso trabalho metafísico com pacientes é muito diferente do trabalho de outros metafísicos. Porque nunca dizemos a um paciente: bem, você precisa ser mais generoso. Você deve ser mais amoroso. Deve perdoar mais. Deve ser mais gentil. Nem jamais lhe dizemos: você é espiritual, você é perfeito. Nunca usamos essa palavra você, ele ou ela. Nós sempre realizamos que Deus é bom. Deus é amor. Deus é perfeição. Deus é o ser infinito. Então, naturalmente, disso decorre que você também deve ser, desde que Deus é a vida de todo ser, o seu, o dela, o dele. Porém, olhar para as boas qualidades deles seria tão errôneo quanto olhar para as más qualidades. Não existe mal, nem mesmo na pessoa que o está expressando. Esse mal pertence a esse sentido universal do mundo. Esse mau testemunho universal, esse sentido universal de um ser separado de Deus, esse sentido universal de um poder separado de Deus. É aí onde está todo o mal. Essa é a razão por que os psicólogos não podem ser bem-sucedidos, a menos que cheguem a essa última descoberta do Dr. Jung, que diz que você precisa ter uma abordagem religiosa, uma abordagem espiritual e precisa encontrar Deus. Todas as outras formas de psiquiatria, todas as outras formas de psicologia devem falhar porque buscam o bem ou o mal em você. E então querem mudar você. Isso não pode ser feito. Não pode ser feito. Você pode diagnosticar uma pessoa e descobrir que a mesma é ciumenta, invejosa e maliciosa. Mas, após descobrir isso, o que vai fazer? Dizer-lhe para ser diferente? E ela vai dizer: se ao menos eu apenas pudesse. Dr. Jung diz que você precisa dar uma abordagem espiritual. Você precisa chegar a uma realização de Deus. Precisa trazer Deus para a sua consciência ativamente. Quando Deus revela a si mesmo, ele se revela para todos aqueles que são receptivos. Pode ser que exista apenas um Lao Tzu, ou um Buda, ou um Jesus, ou uma senhora Ede. Mas me acredite que no próprio momento em que essas pessoas abrem suas consciências para o fato da disponibilidade de Deus, então ele se desdobra, se abre, se revela para qualquer um de nós. O ponto que queremos mostrar é esse. Não vá buscar o Cristo lá fora. Não vá buscar Deus lá fora. Seja a própria consciência do Cristo. Compreenda que existe um único poder real, e esse é o Espírito. Não existe tal coisa como poder no bem humano. Poder no bem humano ou no mal humano. Não confie na boa saúde. Não confie em suprimento abundante.
Essas coisas podem lhe enganar algum dia. Descanse somente na consciência do Cristo, de que somente o Espírito é a consciência do ser. E no Espírito, nada tem que ser alcançado, nada tem que ser mudado ou corrigido, ou curado ou melhorado. E assim é que deve chegar a um estado mental, a um estado de consciência que pode encontrar paz interior. Agora, você nunca vai encontrar paz interior enquanto estiver consciente de alguém ou de alguma coisa que precisa ser curada. Nunca. Você só chega a um estado de paz interior quando tem o sentimento de que Deus está no seu céu e tudo está bem com o mundo. Ou seja, tanto no céu quanto na terra, Deus é onipotente. Deus é todo poder. Quando chegar a essa realização, você não mais estará fazendo esforço mental. Você estará descansando na paz eterna. Você estará descansando na paz eterna, na harmonia eterna. Então, todos que tocarem a sua consciência serão curados. Mas isso acontece somente porque tocaram no estado de consciência que não reconhece poder algum nas aparências, nem mesmo nas boas aparências. Reconhece que todo poder está no Espírito. Lembrem dessa lição. A consciência do Cristo não reconhece o bem, nem mesmo nas boas aparências, somente no Espírito. Olha para a boa aparência e diz: por que me chamas bom? Olha para a má aparência e diz: tu não terias poder algum sobre mim, a menos que viesse do Pai Celestial. Olha para o homem aleijado e diz: o que te impede? O que te impede? Pega a tua cama e anda. Não existe poder algum no corpo, não existe poder algum nas aparências. O Espírito é o único poder. Nem um corpo saudável e nem um corpo doente tem poder. Somente o Espírito tem poder. Estão conseguindo me acompanhar? Esse corpo não tem poder para o bem, esse corpo não tem poder para o mal. Deus é poder, o Espírito é poder, amor é poder, a verdade é poder. Não existe poder no efeito, nem para o bem, nem para o mal. Todo poder está no invisível. Não busque poder em pessoas, não busque poder num corpo saudável, não busque poder num corpo doente. O Espírito é poder, o Espírito é Deus, o Espírito é amor, o Espírito é a verdade. O Espírito é vida. Todo poder está na vida. Todo poder está em Deus. Todo poder está no Espírito. Agora, desse dia em diante, quando lembrar dessa pequena história do caminho infinito, sorria e lembre de que foi apenas boa para os iniciantes. Agora, estamos no ponto onde não nos importa se a aparência é de uma cobra ou de uma corda. Essa é a lição de hoje. Essa é a lição dessa era. Você vê, passamos do Deus Jeová dos Hebreus, fomos além. Estamos justamente agora começando a entender o que nos foi ensinado há 2000 anos atrás. Justamente agora, nessa era, estamos começando a compreender a mensagem do Mestre. A consciência do Cristo não julga segundo as aparências. Não coloca poder no bem, não coloca poder no mal, mas diz que todo poder está no Espírito. Todo poder está no invisível. Esse é virtualmente o único ensinamento na face da Terra que é tão completo nessa realização do significado do ser do Cristo.
O ser do Cristo é um estado de consciência que não julga segundo as aparências, que não coloca o bem no bem ou o mal no mal, mas que vê somente um poder, e esse poder está no Espírito. E esse ensinamento do caminho infinito é o único ensinamento, como ensinamento, que centraliza todo o seu trabalho naquilo a que chamamos do caminho do meio. Agora, existem e sempre existiram professores individuais e curadores individuais que tiveram o discernimento dessa verdade. Sempre houve. Nunca houve um tempo na história, antes e também depois de Jesus, quando não houve algum revelador que captou a visão de um Deus como todo infinito. E existem alguns hoje. Todavia, essa visão nunca foi corporificada no ensinamento, em sua totalidade, em sua completude, como foi nos ensinamentos do Mestre Jesus Cristo. Assim, essa visão não está corporificada em nenhum ensinamento do qual eu tenha conhecimento até hoje, exceto no caminho infinito, onde nosso processo de cura não é um processo metafísico em que o bem vence o mal, ou a verdade vence o erro, a vida vence a morte. Esse não é um ensinamento de um Deus como algum grande poder que vai fazer maravilhas por você. Não, esse ensinamento é uma revelação, uma outra revelação do significado da consciência do Cristo e de como alcançar alguma medida da consciência do Cristo. Agora, é possível para qualquer indivíduo alcançar alguma medida da consciência do Cristo. Tem havido professores através de todas as eras e tem havido muitos, desde os dias da senhora Eddy, que alcançaram uma medida maravilhosa da consciência do Cristo e que a exemplificaram em suas próprias vidas. Muito obrigado.